você não larga do meu pé, então fotografa isso aqui. Levantou a camiseta e apontou o umbigo. Ele falava, eu tenho muita admiração pelo Lula, mas se o Lula escorregar na minha frente, eu vou fotografar. Essa foto foi um presente que eu recebi. A foto deste episódio é Umbigo do Lula, feita pelo fotógrafo e editor João Bittar, que retratou um momento de descontração e irreverência do então sindicalista Luiz Inácio da Silva, no final dos anos 70. João Bittar faleceu em 2011 e quem fala sobre a foto é a sua filha, Thaís Bittar, que seguiu os mesmos passos do pai na profissão. Thaís conta os bastidores dessa foto e suas peculiaridades. A foto Umbigo do Lula demorou 25 anos para ser publicada no momento certo e pode ser reverenciada como aquela foto. Essa série tem um apoio muito especial da imobiliária Refúgios Urbanos. A Refúgios não vai apenas te ajudar a comprar ou vender um imóvel. Ela vai, como o próprio nome já diz, encontrar o seu refúgio especial na cidade. Seja ele uma casa de vila, um charmoso predinho ou um ícone imobiliário. Ela conta com uma equipe de especialistas apaixonada por São Paulo e por arquitetura, comprometida com os desafios da profissão e na confiança mútua com seus clientes. Obrigado por você ter vindo, fiquei muito feliz. E como eu disse, é um programa muito especial para mim, porque apesar de eu sempre ter minha vida toda eu trabalhei no Estadão como fotógrafo e como editor, mas eu sempre tive uma admiração enorme pelo seu pai. A gente teve algumas conversas durante algumas ocasiões que infelizmente a gente não conseguiu trabalhar junto, mas a admiração é enorme. Obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Thaís, eu queria primeiro começar falando do seu trabalho como fotógrafa, que eu já conhecia e quando a gente combinou de você vir aqui, eu me inteirei mais e gostei mais ainda do seu olhar de retratos, de moda, de gastronomia, usando a espontaneidade das pessoas, a espontaneidade da luz. E se você puder falar um pouquinho de o que você já fez, o que você tem feito. Me chamo Thaís, tenho 32 anos, comecei a fotografar, imagino, assim que eu nasci, mas o meu pai ele era um grande entusiasta em me mostrar câmeras. A gente estava passando por uma época de muitas mudanças, né, na fotografia, enfim, das câmeras analógicas para digital, então era estimulante para ele ver essa transformação. E para mim também. Minha mãe foi fotógrafa durante um tempo, então todo esse universo sempre fez parte da minha vida, minha casa, sempre mais fotógrafos do que convidados. E eu sempre gostei muito. Eu brinco que a minha primeira foto publicada foi com 6 anos de idade, para Folhinha, para testar uma câmera que era aquelas câmeras de bichinho. Sim, sim. E aí foi uma foto do meu irmão pulando de um estante, assim. E desde então eu sempre gostei de acompanhar ele nos passeios pela cidade e de visitar a redação. Eu achava o máximo aquelas máquinas de salgadinho que tinha. Comecei a ser assistente. A primeira assistência que eu fiz foi para a Cris Vilares, na Caras. Fiquei por um bom tempo sendo assistente, fui assistente de vários fotógrafos da agência Photosite também, por muito tempo, no São Paulo Fashion Week. E eu fui fazendo uma coisa ou outra, comecei mais fazendo festa. Foi engraçado, a primeira festa que eu fiz eu não tinha nem equipamento, só tinha uma câmerinha assim que eu levava
pras festas, pras coisas que eu fazia com os meus amigos. E aí meu pai pegou, me deu a câmera e falou, vai lá, fotografa, boa sorte. Peguei a câmera achando que é isso, né? Só precisa de sorte. E eu comecei a fotografar a festa e era tudo preto, assim. Não aparecia nada, não conseguia mexer no flash, desesperada, fui pro banheiro chorar. Só pra gente... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha... Acho que eu tinha uns 16 anos. Primeira vez que me pagaram 16, 17 anos. Seu primeiro trabalho profissional? Um pouco mais talvez, mas por aí, 17, 18, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu fiquei desesperada, porque foi um fiasco, assim, depois ele ficou lá tentando aumentar o brilho para salvar uma coisa ou outra. Eu fiz por muito tempo festa, por muitos anos festa, todos os tipos de festa, e aí trabalhei durante 5 anos na Folha, aí a escola, né, você faz um pouco de tudo, assim. Fiquei na parte de editoria, de catalogar arquivo, de desenvolver uma linguagem para o Melhor de São Paulo, para os especiais. Eu ficava mais na parte do guia e da revista da Folha. A Mônica Maia, que me introduziu lá, ela sempre foi um grande guia para mim, assim como o João foi para muitas pessoas. E a Mônica também foi responsável pela criação, não pela criação, mas pela expansão da Agência Estado como uma agência de fotojornalismo, né? Ela que tornou aquilo grande, né? Engraçado que eu conheci ela depois. Depois que meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu estava no meu último ano de faculdade, eu tinha que fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão. Estava me formando em jornalismo. Eu falei, vou fazer um documentário sobre meu pai. É a única coisa que eu consigo fazer agora, né, se for para fazer alguma coisa. E aí eu fiz um documentário sobre meu pai. Acabou o documentário, eu fui levar lá na Doc Galeria para ela ver. Me falaram, a Tina, que eu tinha trabalhado na Time Out um tempo com ela também. E aí eu conheci a Mônica e a gente começou a trabalhar juntas nessa parte mais de editoria, que me agrada muito até hoje. Hoje eu tenho uma agência ligada a mídias sociais, administração de mídias sociais, então além de fotógrafa, continuo trabalhando com essa parte de editoria mais ligada para Instagram e acho que foi muito desse aprendizado. É o que a gente estava conversando um pouco antes, que o Instagram, ou outras redes sociais, mas mais o Instagram, ele se tornou uma revista, né? Um publicador ali, mais que uma revista, né, que requer essa curadoria, né, essa edição, esse cuidado, que eu acho que é o que os editores de antes estão tendo esse refino, né, esse cuidado com a cara das redes sociais. É bem o que eu te falei, assim, se for para pensar o que eu acho que eu tenho de mais parecido com meu pai, é esse lugar da edição. Na verdade, não é nem a edição em si, é o cuidado em contar uma história. Então não importa se é Instagram, o que é. Eu preciso contar a história desse lugar. Então quem são essas pessoas, aonde fica esse lugar, quem são os fornecedores para esse lugar existir, quem são as pessoas que fizeram dessas pessoas que estão lá, ou enfim. Eu procuro contar histórias além do óbvio, né? Além do produto final. Aproveitando que você falou do trabalho do seu pai, vamos começar um pouquinho de trás para frente para a gente chegar nessa foto. O João, ele foi
eu acho que foi o maior editor de fotografia da Folha de São Paulo. Não só porque ele pegou aquele período de transição, acho que acredito em torno de 96 a 2002, transição do analógico para o digital, mas mais que isso, eu acho que ele pegou uma geração da Folha de fotógrafos brilhantes e conduziu tudo aquilo de uma forma que, para mim, parece que é uma unanimidade isso, para todo mundo que trabalhou com ele e presencialmente com ele, e quem trabalhava nas outras redações concorrentes ali teve sempre esse carinho e essa vontade de ter trabalhado junto com o João Bittar. Então ele foi esse grande editor de fotografia, infelizmente foi embora precocemente, né? E eu acho que ele está na memória de todos esses fotógrafos aí, da Folha e da concorrência também. E aí eu acho que a gente pode ir um pouquinho para trás e falar do trabalho do João também, eu acho que a grande parte do trabalho dele como fotógrafo foi nos anos 70, pode ser, Thaís? É isso? 70, 80. 70, 80, nas revistas, eu acho que grande parte na Isto É, eu acho que foi o tempo que ele ficou mais na Isto É, e ele, com a minha mãe, e outros fotógrafos, eles fundaram a Angular. Isso. Foi uma agência de fotojornalismo. Então, seu pai foi muito precursor em vários lugares que ele trabalhou e das maiores formas de cuidar de fotografia. Thaís, vamos falar dessa fotografia, o umbigo do Lula. Queria saber como foi esse dia. O João ele sempre esteve muito próximo ao Lula, aos movimentos sindicais. O que você lembra, o que seu pai contou para você desse dia, assim, por favor? É engraçado, eu acho que eu já tenho alguns vídeos dele falando que parece que eu... Você estava lá. Exato, exatamente. Meu pai falava que todo mundo era personagem, mas eu acredito que o Lula era o personagem principal dele. Principalmente nesse momento de pós-ditadura, nesse momento de abertura política. Isso. Então, o Lula estava numa ascensão política muito interessante e tanto na agência quanto na Isto É, eles designavam, então cada um ficava mais ou menos de olho em algum personagem e o Lula sempre foi o personagem do meu pai. Que ano que é, Thaís, por favor? Essa foto foi feita dia 25 de abril de 1979, em Poços de Caldas, num encontro de metalúrgicos. Eram uns 3, 4 dias de encontro e ele ficava lá fotografando tudo que o Lula fazia, jogando ping-pong, almoçando, estava lá de olho. E aí uma hora o Lula foi pro banheiro. Ele voltou do banheiro, meu pai estava na frente do banheiro, fez uma foto e aí, não sabe se na graça ou na irritação, ele falou: você não larga do meu pé, então fotografa isso aqui. Levantou a camiseta e apontou um bico e falou: fotografa. E aí essa frase eu falo perfeitamente que nem ele, que é: quando ele falou fotografa, eu já tinha fotografado. Ele já tinha fotografado. Ele já estava com tudo pronto, foi um clique. E nem se ele conseguisse, ele ia conseguir fotografar mais. E a gente estava conversando também antes de como essa foto é incrível, porque ela parece que está iluminada, ela está fotometrada, iluminada lateralmente, assim, com fundo desfocado. Ela parece um retrato trabalhado, né? Pois é. E ele falava, né, que ele falou em alguns vídeos, em algumas entrevistas, que foi a foto mais importante que ele fez na vida dele, que essa foto foi um presente que o Lula deu, apesar dele não ter pedido nada.
Em nenhum momento ele falava, eu tenho muita admiração pelo Lula, mas se o Lula escorregar na minha frente, eu vou fotografar. Claro. E essa foto foi um presente que eu recebi. Eu acho que o presente não só pelo gesto, mas por toda essa iluminação, por todo esse... Não tem ninguém atrás que atrapalha, enfim, realmente... É demais. E ela tem essa segunda parte da história do ineditismo, que ela quase... Quanto tempo que ela ficou inédita essa foto? 25 anos. A fotografia é profética. Ela tem outro sentido depois. Ele estava fotografando para Isto É nessa época. Ele trabalhava com o Hélio Campos Melo e o Mino Carta. E aí ele selecionou, e eles tinham total controle sobre o material. Ele selecionou as fotos, falou, essa foto vai ser mais importante depois. Mandou as fotos para a matéria e não mandou essa. Aí ele publicou essa foto quando ele era editor da revista Época. Estava saindo um filme, estava saindo um livro sobre o Lula. Foi um ótimo momento. E aí ficou depois de 25 anos. Talvez nem caberia na cobertura diária, vamos dizer assim. Eu acho que deve ter, a decisão dele de não enviar, talvez tenha sido essa combinação desses dois fatores. Talvez nem caberia na cobertura da Isto É, e ele também deve ter sentido que tinha um tesouro ali, tinha um tesouro na mão e para ser guardado como um tesouro mesmo, né? Isso é o que mais me intriga, assim, a certeza que ele tinha de que o Lula ia ser uma pessoa mais importante, que ele ia crescer, que aquela foto ia ser mais importante depois. E você saber que você fez uma coisa muito boa, né? Fotógrafo estava falando, fotógrafo é muito egocêntrico, você saber que você fez uma foto muito boa e você falar, essa foto ela tem o seu tempo certo. Então você sair um pouco do protagonismo, incrível, esperar as coisas acontecerem. E o Lula, quando viu essa foto a primeira vez publicada, né, claro, que ano que foi? Você lembra quando ela foi? Se não me engano, foi em 2004. Ele já tinha... Ele tinha... Ele tinha... O primeiro mandato dele é 2003. E ele teve alguma reação, assim... Eu não sei. Quanto ao Lula, é um mistério, uma lenda urbana, eu diria, porque eu já ouvi de tudo possível e imaginável. Eu sei que foto boa é foto que traz discussão, né? E pro meu pai a foto era positiva porque ele tá apontando o umbigo, todo mundo tem umbigo, então isso mostra que ele é humano. Tem gente que olha essa foto e fala, ele tá só olhando pro umbigo dele. E o que eu sei é que teve um leilão quando o Lula estava preso. Eu lembro. Um grupo de fotógrafos se juntou e mandou várias fotos para ele assinar na prisão. E essa foto, e os fotógrafos mandaram mais de uma foto que tinha do Lula. Então tinha mais de uma foto que meu pai fez do Lula. E essa foto foi a única que não voltou da prisão. Não sei se foi a única, mas foi uma foto que não voltou. Algumas voltaram sem assinadas. Então, assim, não quero que essas fotos vão, não vou assinar. Ela não só não voltou assinada, como ela não voltou. Então a gente não sabe se ele não gosta, se ele odeia, se ele acha ela muito interessante. Ela foi uma foto que foi usada tanto para falar bem dele, quanto para não falar bem dele. Foi uma das fotos na época mais pirateadas que tinha. Então, não sei atualmente se o Lula gosta da foto, porque ele é vaidoso, né? Ele hoje em dia faz academia e tudo mais, então não sei. Olha, eu tenho a impressão que ele gosta, assim. Quando eu estava no Estadão, eu depois do leilão, acho que teve uma história dessa, alguém próximo a ele, não sei se foi a Dilma Rousseff ou a Gleisi Hoffmann, falou que ele tinha guardado essa foto, tinha levado essa foto, tinha guardado essa foto com ele. Eu me lembro de qualquer coisa assim. Eu tenho curiosidade de saber a opinião dele, porque eu já ouvi de todo mundo. O Lula odeia essa foto. Tem gente que fala, não sei.
Eu tenho curiosidade, mas pra mim o que importa é que era a foto mais importante que meu pai fez, então tem um lugar especial. Quem sabe a gente não pode ter alguma resposta. E você já chegou a ver um fotograma antes desse, um fotograma depois desse? Ou não tem assim? Não. Ele vindo, indo? Não. Eu tenho curiosidade em ver a foto antes que ele falou que fez, meio sem graça. Mas não, as fotos que eu tenho desse dia são só dele jogando ping-pong, dele almoçando. Entendi. As fotos que ele tem com mais pessoas, assim. A única que tá só ele mesmo é essa. E é curioso, porque meu pai fotografava muito na horizontal. Essa é uma das poucas fotos do meu pai na vertical. Muito legal. E eu na minha pesquisa eu vi uma foto, um autorretrato de vocês muito bonito, fiquei até emocionado quando eu vi. O João se fotografando no espelho com a Thaís no colo, e deve ter sido muito... Você deve ter crescido com a fotografia na sua vida, né? Não só sendo fotografada ou com a convivência do trabalho do João, mas com os amigos, com sua mãe também, que é fotógrafa, e com o entorno dos amigos, né, de fotografia. Como é que foi? Como é que é? Você vive fotografia desde quando você nasceu. Como é que é isso? Fotografia para mim é uma forma de se comunicar, assim como falar, assim como qualquer outra forma de expressão, assim, é muito natural. E na verdade é coisa séria. Quando a gente era pequeno, assim, a hora da foto não podia sair correndo e falar não quero, a gente tinha que ficar paradinha. Até tem vídeos, né, que naquela época tinha aquela câmera de filmadora maravilhosa que todo mundo filmava tudo, que tá eu e meu irmão assim paradinho, assim, achando que era foto. Sempre fez parte de mim e de um lugar muito de a gente tem responsabilidade pela história que a gente está contando e pela nossa própria história, né? É uma forma também terapêutica de ir enxergando os nossos processos. Muito legal. Thaís, eu queria agradecer muito que você veio aqui. Para mim, realmente é um programa muito especial, uma conversa muito especial. Te conhecer pessoalmente também, fico muito feliz de te conhecer. E eu queria muito ter trabalhado com o João, mas esse nosso encontro aqui encheu meu coração de alegria. Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite.